André, acho que me vais matar. Eu reparei agora na pergunta que estava-te a fazer que isto não estava a gravar. Agora está a gravar, agora apareceu ali o rec. Sem stress, não tem problema nenhum. Pá, que Estás grande. comigo, estás à vontade. É Vamos uma história repetir. para nos recordarmos mais tarde. Ai, Muito bom. ai, 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 ai. Pela segunda vez, ai, 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 ai. Mais um setting de pace e desta vez com um convidado de alto nível, não tivesse ele feito salto com vara e estivesse habituado a altos voos. Foi o homem que definitivamente consagrou o salto com vara como a modalidade dos loucos, é verdade. Ele foi um louco, audaz e bruto, com a vara na mão. E agora é tudo isso, mas sentado num selim. Estão a ver coisas assim duvidosas. Mas enfim, temos aqui um homem que saltou 5,60 m, um homem que celebrou na semana passada 20 anos que foi aos Jogos Olímpicos, um homem que tem jeito para tudo, era um poço de talento, diziam, e é mesmo, e é um amigo, é ele, João André. Obrigado, mestre André, finalmente, finalmente. Olá, Rafa, boa noite, obrigado pelo convite. E olha, sinto-me muito honrado por estar aqui em mais um dos teus programas. Obrigado. Olha, foi difícil por causa do Covid e tudo mais. Como é que está essa situação agora em termos profissionais nas tuas farmácias? Já está mais calmo, felizmente. Aquela histeria inicial, quando final de março, final de fevereiro, início de março, quando começou o confinamento, efetivamente foi muito complicado para nós, muito difícil, grandes enchentes nas farmácias, as pessoas todas fizeram com os medicamentos aquilo que estavam a fazer com o papel higiênico e com aqueles mantimentos mais básicos. E efetivamente foi muito complicado, mas agora já acalmou, já está tudo estabilizado e os portugueses acho que já se habituaram aqui um bocadinho mais a viver e a conviver com o Covid, mas olha, pronto, Tem de é o ser. que há, é o que temos e acho que já estamos mais habituados nisso. E já não estás ocupadíssimo. Já não, já conseguimos marcar aqui esta conversa que já estava agendada há muitos meses, mas olha, nunca foi possível fazermos, mas agora cá estamos nós para isso. Dizem que tu também já eras assim ocupadíssimo quando eras um Joãozinho lá na escola. É verdade ou mito? Não, não mentes, não. Eu sempre fui muito irrequieto, tanto na escola como nos treinos, era sempre a 200 a hora. E havia aquelas anedotas do Joãozinho, alguma se baseava nas tuas façanhas e nas tuas brincadeiras? Ui, é pá, garantidamente que sim, elas eram tantas que há de certeza que haver alguma que bate ali na perfeição. Há uma que bate, mas se calhar não nessa idade assim tão jovem. Mas eu quero partilhar contigo porque podes-me dizer se sim ou que não. Que é a anedota que o Joãozinho está na escola, como sempre, e a professora pergunta: Ó Joãozinho, sabes quantos tomates dá o tomateiro? E eu: Não, professora, não sei. E ela: apanhei-te, seu espertinho. E o Joãozinho: professora, e quantas tetas tem uma porca? E a professora: epá, não sei. E o Joãozinho: vê, professora, você apanhou-me pelos tomates e eu apanhei-lhe pelas tetas. Muito bom, essa é muito boa. Bom, é assim, essa, assim tal e qual como é contada, não poderia, até porque eu estudei nos Salesianos e ali não havia hipótese de fugir muito daquela linha que estava traçada, não é? Isso era, nossos pais eram logo chamados à escola uma repreensão escrita e toda a gente fugia disso, mas sim, sempre fui brincalhão, nunca faltei ao respeito a ninguém. Mas sempre fui muito brincalhão e muito divertido, acho que isso é do conhecimento de todos Sim, os sim. que privaram comigo. E olha, o que é que, e paz à sua alma, o que é que a Paula Agostinho viu em ti para te levar para o atletismo? Foram as Bom, vitórias nos corta-matos escolares ou foi se calhar aquele teu jeito para ser meio campista não ser assim tão jeitoso?
Pronto, então é assim, eu jogava futebol na escola, já tinha sido inclusivamente convidado para jogar no Sporting, porque eu era muito rápido e tinha alguma habilidade para o futebol, mas eu ganhava o corta-mato na escola e os pais dela, da Paula Agostinho, que eram amigos dos meus pais, depois um dia em conversa calhou contarem que eu ganhava o corta-mato e então o senhor Agostinho, que era o pai da Paula, lançou-me o desafio de ir experimentar na altura no Bolonenses, eles estavam no Bolonenses e eu fui. E gostei muito do grupo, o treinador era o Vítor Pataco, que é atualmente o presidente do Instituto Português da Juventude de Desporto, e o grupo efetivamente era muito bom, muito homogéneo, tínhamos todos alguma aptidão para o desporto e acabei por ficar durante 2 anos no Bolonenses, 2 ou 3, já não me recordo, 3, portanto infantil e os 2 anos de iniciado, acho que foi isso, já não me recordo bem, mas penso que sim, foi isso. Depois acabei por ir para o Sporting, era um sonho que eu tinha de ir para o Sporting, porque eu sou sportinguista, e o Vítor Pataca acabou por ser convidado para ir treinar para o Sporting e foi. E o grupo foi também, e eu acabei por ficar todo contente. Sim, e logo no início da tua carreira desportiva, no atletismo, tu bates um recorde nacional de 60 metros de barreiras em infantil, mas segundo consta a tua paixão era o salto em altura. Exatamente, era o que eu gostava mais, me dava mais prazer era o salto em altura, mas também gostava muito das barreiras, mas o salto em altura é que era mesmo a minha grande paixão. Os saltos, lá está, sempre tive a paixão pelos saltos e acabei por, no DN Jovem, nesse ano, portanto estamos a falar já em 1989, por bater o recorde nos 60 metros de barreiras, também ganhei o salto em altura. E olha, mestre André, quem é que vai para a revista Atletismo dizer que é preguiçoso? Quando é a revelação do mês e do ano? Pois, isso era um dilema que havia cá em casa, que era com a minha mãe, eu houve uma altura que desencarrilei um bocadinho nos estudos, achei que era o Ronaldo das barreiras. Sim! E então descurei um bocadinho dos estudos e depois acabei por recuperar e fui chamado a atenção, mas tive ali um período em que era preguiçoso na escola e pronto, olha, foi um Preguiçoso na período escola, menos bom. preguiçoso na escola. Eu pensava que era nos treinos, porque fazia-me lembrar aqueles alunos que tinham 100% e diziam: como é que é possível? Eu não estudei nada, eu sou tão crânio. E eu a pensar: olha, o André vai para a revista Atletismo dizer que é um grande talento, não treina e que... Mas não, tu dedicavas-te, não é verdade? Dedicava. Sempre tive uma dedicação, não direi extrema, mas as coisas que eu gostava na vida, se fosse o atletismo ou o que quer que fosse, as paixões que eu tinha no atletismo e noutros desportos, eu sempre me dediquei praticamente a fundo e depois com o passar do tempo os resultados acabam por aparecer. Sim, mas olha André, nessa tal revelação do ano, tu tens perfeita consciência que o teu futuro no salto em altura não é muito famoso, então tu dizias que o teu sonho seria ser campeão nacional das barreiras e seguir as pisadas do João Lima. No entanto, tu arranjas uma namorada, ela leva-te à casa do teu futuro ex-sogro e algo acontece lá naquela sala com vista para o mar na parede e recrutam-te para o salto com vara, não é? Como é que foi essa conversa? Verdade, é verdade. Então, pronto, deixa-me pegar isto pelo início. O meu ídolo sempre foi o João Lima, era o meu exemplo para tudo. Eu adorava o João Lima porque via-o treinar, portanto, via-o ser campeão nacional, tecnicamente muito bom, sempre disposto a ajudar tudo e todos, muito amigo, muito companheiro de treino, e o meu ídolo era o João Lima. Pronto. Havia outros atletas que eu gostava muito, mas o João Lima era a minha referência. E portanto um dia gostaria de ser como o João Lima, apesar de saber que tinha algumas limitações físicas como barreirista. Eu nunca fui um atleta de grande talento, por exemplo. Para mim um atleta com muito talento é um Carlos Calado, é um Rui Silva, são atletas que naturalmente
tem aptidão física para ser um atleta de nível mundial, ganhar medalhas e disputar sempre os primeiros lugares. Eu não tinha esse talento natural, eu era uma grande força de vontade e uma dedicação tremenda, isso é que eu sempre tive. E portanto depois, um dia, já mais tarde, eu já era júnior, fazia decathlon, e uma das provas do decathlon é precisamente o salto com vara. E eu treinava, o meu treinador era o professor Abreu Matos, mas a parte do salto com vara era com o Raposo Borges. E eu detetei logo rapidamente que tinha muita aptidão para o salto com vara. E era uma coisa que me dava também muito prazer a praticar. Há um dia que eu tenho uma conversa com o professor Abreu Matos, onde apresento um plano a 4 anos, com a evolução disciplina a disciplina, dos 100 metros, o salto em comprimento, o lançamento do peso, tudo ali feito, uma tabela toda feita à maneira, aliás, 4 tabelas, onde no 4º ano dava 8.000 pontos. E eu achava que 8.000 pontos, pronto, eu vou ao decathlon e vou fazer uma boa figura. O que acabou por acontecer a um nível ainda muito mais elevado com o Mário Níbal, não é? São vários anos a ter isso como objetivo. Por algumas razões nem sempre é possível conseguir. O Mário Níbal foi um atleta de super gabarito. E então, o professor Abreu Matos, com aquela característica que ele tem muito particular, que é de ser muito brincalhão, riu-se, começou-se a rir. E eu fiquei meio baralhado, não percebi se ele estava a achar que eu era maluco, ou se, pronto, está bem, ok, vamos lá tentar isto, mas pronto. E eu fiquei um bocado sentido com aquilo, e então tomei uma decisão de, não, ok, então se o meu treinador acha que eu não consigo, eu vou-me dedicar ao salto com vara. No dia seguinte fui falar com o Raposo e perguntei-lhe, olha Raposo, como é que é? Vamos treinar os dois salto com vara, vamos dedicar isto à série? Sim ou não? E ele, está bem, ok, bora, vamos lá a isto, estava a ver que nunca mais perguntava, já tinha pensado nisso muitas vezes. Vamos embora, vamos a isto. No dia seguinte fui falar com o professor Abreu Matos e disse, professor, olha, eu tomei uma decisão de vou me dedicar ao salto com vara, portanto, obrigadíssimo, aprendi imenso consigo, mas pronto, mas vou treinar com o Raposo. E pronto, e assim foi, olha, foi estes anos todos de dedicação. Contigo, não é? A dizer que foste recrutado no sofá. No sofá da sala dele, exatamente, porque eu namorava com a filha dele, que era a Sara Borges, e então brincamos muito, e ele diz muitas vezes, tu foste recrutado no meu sofá lá da minha casa. Olha, por falar na Sara, tu chegaste a ser o tipo mais invejado do atletismo português, não é? Nessa altura. Olha, sabes que eu nem pensava nisso. Eu, na altura, não pensava nisso. Pronto, toda a gente percebia que a minha namorada da altura era uma mulher bonita, loura, de olhos azuis, muito alta. Pronto, mas sabes que eu nunca liguei muito a isso e sempre fui muito despreocupado. Mas olha, se eu não conhecesse muito bem o professor Raposo, eu iria pensar que o teu ex-futuro sogro quereria pôr-te em risco de vida, não é? Porque o salto com vara é perigoso e por vezes resulta em acidentes graves, não é? Sim. Eu felizmente acidentes graves não tive alguns percalços, parti uma vez a cabeça e só tive uma lesão provocada mesmo por ser o salto com vara, porque caí em cima da vara, fiz uma ruptura. Isto são imagens chocantes, aquelas que acabam de chegar à redação há cerca de 10 minutos atrás. O atleta João André acaba de ser alvo de uma tentativa de penetração da vara. A vara não conseguiu o seu objetivo e acabou por provocar uma ruptura peniana. Mas tirando esses dois percalços, o salto com vara para mim nunca apresentou risco nenhum, cumpri sempre todas as indicações que o meu treinador me dava, portanto isso minimizava muito o risco. E diz-me uma coisa, o Mário Aníbal, o tal super atleta das combinadas português, seria um adversário mais complicado nas provas combinadas do que o Nuno Fernandes no salto com vara, ou em termos de rivalidade a dureza ia ser muito parecida? Ia ser muito parecida seguramente. Qualquer um dos dois são atletas que eu tenho um respeito enorme. Aliás, eu já disse ao Nuno que para mim o Nuno Fernandes é o melhor saltador com vara português de todos os tempos, mais do que o Eddie, mais do que o atual recordista. Portanto, eu acho que, atendendo ao tempo que se passou, às condições que tínhamos antigamente, eu acho que o Nuno Fernandes continua a ser o melhor saltador português de todos os tempos. Uhum. O Mário Aníbal é diferente. O Mário Aníbal teve o azar de nunca ter concorrência, provavelmente se tivesse concorrência se calhar tinha posto mais de 200 ou 300 ou 400 pontos em cima do recorde dele,
Eu tive a felicidade de ter o Nuno Fernandes, mas eu e o Nuno cruzámos um bocado, tivemos, salvo erro, uns 2 anos em que tivemos ao mesmo nível, e foi pena, se tivéssemos a mesma idade, seguramente teria sido muito melhor para os dois. E no Ai Ai os Homens, qual dos 3 teria corrido melhor? Bem, o Nuno Fernandes por ser louro das azuis ia correr muito bem, de certeza. O Mário Nival por ser um grande macho latino. Portanto, o Mário Nival iria também ter um grande sucesso. Eu já nesse nível já sou um bocadinho mais reservado e provavelmente se houvesse um concurso entre os 3 eu ficaria em terceiro lugar. Mas aquilo também era preciso cantar e declarar poemas e não sei o quê, não era só... Pois, talvez, olha, só por cantar eu acho que tinha muito jeito, eu gosto muito de cantar. Gostava de ser sapato que tu calçasses, para ir onde tu isses, para estar onde tu estasses. Talvez por aí eu tivesse alguma hipótese, apesar de desconhecer os talentos deles no nível da música. E olha, brincadeiras à parte, o que é que mais te fascinava no salto com vara, para além do facto de teres percebido que eras bom? Bem, o salto com vara no início não se retira, o prazer do salto com vara que se retira quando está na alta competição. Já a um nível de 5 metros e tal é diferente, porque quando já saltas mais de 5 metros tu voas literalmente. Quando estás a saltar 3 metros, 3 metros e 50, não tens nada disso, não é? Não tens essas sensações. Talvez um pouco, sim, mas pronto, mas é um nível mais curto, vá. Sim. O salto com vara efetivamente é quase como uma arte circense. Aquilo mete ginástica, mete velocidade, mete impulsão, mete muita loucura, muita ousadia, porque temos de ser muito corajosos e eu reuni um bocado disto tudo. O cocktail que eu consegui montar funcionava bem, daí eu acho que ter conseguido saltar 5 metros e 100 e ter sido campeão nacional 7 vezes seguidas, que foi, pronto, acho que foi também uma coisa muito, muito boa no meu currículo. Olha, agora chegamos a um ponto com elegância e carinho, porque a gente só brinca com quem a gente gosta, vamos tentar saber que tipo de saltador tu eras. Eu dou aqui algumas hipóteses e tu depois dizes qual é que achas que te adequa mais. Então vamos começar aqui pelo saltador Érica Fontes. Aquele que fica ali à espera de uma bela chouriçada. Ui, não, aí não, garantidamente não sou eu. Não, eu evitei sempre isso. As pessoas não sabem o que é uma chouriçada, mas nós podemos explicar. É quando saltamos e a fasquia fica lá a abanar. Pois, não, eu quis sempre fasquias limpinhas, sem toques. Claro que também aconteceu em algumas circunstâncias eu dar toques e ela não cair, como é óbvio, também tive as minhas chouriçadas. Ou será que és o saltador urologista, aquele que trata a vara com carinho e habilidade? Ou será que és o saltador Bruno de Carvalho, aquele que quando se agarra à coisa não a quer mais largar? Ou serás o saltador 50 sombras de Grey, aquele que entra com toda a violência? Bem, é garantidamente as 50 sombras de Grey. Sempre foi uma das minhas características e não só dito, pronto, pelo meu treinador, como por outros treinadores também. O meu ponto forte era efetivamente a entrada, a impulsão inicial, a minha determinação em empurrar a vara para a frente sempre foi o meu grande trunfo. Daí eu consegui saltar com varas muito duras e muito fortes e muito altas relativamente a essa maneira de saltar, portanto seguramente as 50 sombras de Grey. Ainda me lembro, uma das coisas que eu mais me lembro dos nossos treinos era o professor Raposo dizer: ser meigo é com as meninas, aí é que elas precisam de ser tratadas com carinho. Aqui a vara é toda a agressividade, é para ser bruto. E realmente tu eras aquele tipo que nos últimos passos tinha uma determinação que eu acho que tu até vinhas a urrar tipo touro. Até fazias barulho. Como é que tu, essa aparência calma, mudavas o chip naquele momento?
Isso era uma das minhas características, era a determinação que eu punha no salto. Eu treinava como todos os outros, cumpria o plano de treino, mas na altura de saltar à vara eu efetivamente transformava-me num touro. Eu não tinha medo nenhum da vara, era empurrar aquilo com a força máxima para a frente e siga para bingo. E aquilo que se vê, pelo menos o que eu via na altura, era que havia muitos atletas com muito talento, portanto eu treinei com muita gente, e achei que poderia haver atletas que poderiam ter saltado muito mais, que não saltaram mais porque não tinham essa característica que é essencial no salto com vara, que é a determinação a ter alguma loucura no ato de impulsão e de empurrar a vara para a frente, e só por isso é que eles não saltaram ou tanto como eu ou mais do que eu, porque havia alguns que tinham mais talento do que eu. É tal coragem, não é? Que às vezes... Exatamente. Mas só assim, com essa determinação, é que tu conseguiste ir aos Jogos Olímpicos de 2000. Sim. E ir aos Jogos, nós sabemos que não é para todos. Como é que foi para ti essa experiência? O que é que sentiste quando fizeste o mínimo olímpico? Bom, quando atingi o mínimo olímpico foi tirar um peso da consciência e ficar muito contente porque atingi o meu primeiro objetivo, que era conseguir saltar 5,60 m. Depois, durante 24 horas, foi a desbunda. Foi a loucura, foi festa, foi uma maluquice de todo o tamanho. A minha mãe, coitadinha, não é? Teve que levar com a festa toda, e a minha mãe, o meu pai, e os meus irmãos e os amigos todos, fomos todos. Na altura fui com o João Vieira, que era o nosso colega de treino, e fomos, foi all night long. Depois, a experiência dos Jogos Olímpicos em si, portanto, os Jogos Olímpicos nesse ano foram em setembro, final de setembro. Portanto, o que é que isso fez? Fez com que houvesse ali, desde a minha qualificação até aos Jogos Olímpicos, como era um ano atípico, porque os Jogos Olímpicos eram muito mais tarde, houve uma preparação física diferente, o volume de competição foi diferente, andei a competir no estrangeiro durante muito mais tempo, andei por Espanha, por Itália, mas de modo a que me conseguisse preparar para a competição dos Jogos Olímpicos, porque eu nunca tinha ido a nenhuma seleção de Portugal no salto com vara até aquele momento. Treinámos muito bem e a determinada altura, um mês e tal antes dos jogos, eu e o meu treinador percebemos que só iria eu. O meu treinador não iria aos Jogos Olímpicos. Portanto, eu aí senti uma frustração muito grande, fiquei muito desmotivado, eu pensava muito nas coisas e o que é que eu ouvia? Então, espera lá, eu sou um jovem atleta que nunca fui a um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, e vou agora aos Jogos Olímpicos e vou para a Austrália um mês sozinho sem o meu treinador. E a Federação na altura argumentou, mas vai o treinador de salto com vara. E eu, pois, mas não é o meu treinador de salto com vara. Fiquei ali um bocado angustiado, mas pronto, depois aceitei e lá fui eu um mês para a Austrália sozinho entre aspas, não é, com a seleção nacional, mas a treinar com um papel só, não foi fácil. Penso que nos dias de hoje isso não aconteceria, acho que hoje nem o Comitê Olímpico nem a Federação cometeriam um erro desses, mas pronto, olha, foi o que foi. Estando lá, foi uma experiência inacreditável, porque estás habituado a ver aquelas estrelas todas na televisão e de repente eu estou sentado a almoçar no refeitório olímpico e começam a chegar uns matelões a sentarem-se todos na mesa ao lado. Eu comecei a olhar, eram as estrelas todas da NBA, da seleção americana, portanto estavam todos ali na mesma mesa que eu, a sentar ao meu lado, sentados ao meu lado e a comer ao meu lado, e conversámos e tudo. Portanto, foi uma experiência muito, muito, muito gira, muito positiva, trouxe-me coisas muito boas para a minha vida. E foi o objetivo. Uma estrela também, não é? Desculpa, não percebi. Tu disseste, eu estava habituado a ver as estrelas na televisão, tu tornaste-te uma estrela estando lá, não é? Sim, é uma estrela nacional, exatamente, sim, não se pode dizer que não, era uma estrela, era o campeão do meu bairro, como eu costumava dizer como o meu treinador, eu era o campeão do meu bairro. É verdade. Pronto, tiveste essa tal situação de não levarem o teu treinador em 2000 e depois também houve uma treta no Mundial de Pista Coberta logo a seguir, em que basicamente houve uma decisão que te prejudicou, porque na altura tu tinhas a melhor marca, em 2001, na pista coberta, mas depois acabou por ir o Nuno Fernandes. Sim.
Mas, segundo consta, passado uns meses, alguém disse que afinal até podiam ter ido os dois porque era um país organizador do evento. Pois, isto é uma grande atrapalhada. Olha, foi o momento mais triste da minha carreira, porque fui afastado por uma decisão Do presidente. que achei injusta. Achei injusta. Porquê? Porque os critérios eram claros, era quem tivesse a melhor marca. Eu tinha 5,51, o outro atleta tinha 5,50, eu ganhei-lhe em confronto direto, inclusive no estrangeiro. Fomos os dois a Espanha, eu fui de carro, ele foi de avião, portanto, e no fim de semana a seguir tínhamos os campeonatos de Portugal, onde eu não recuperei bem das viagens longas para a Espanha, para ir e vir, e depois o que aconteceu foi que o selecionador indicou o meu nome e a direção da federação decidiu que não, ou seja, isto é mais ou menos a mesma coisa que agora o Fernando Santos, que é o treinador da seleção de futebol, a convocar o Ronaldo para um jogo e depois vir o presidente da federação e dizer não, desculpa lá, mas não vai o Ronaldo, quem vai jogar é o Quaresma ou é outro qualquer. Portanto, é uma coisa que não faz sentido, para as pessoas poderem perceber mais ou menos o que se passou. Depois mais tarde também me contaram que poderíamos ter ido os dois e que, olha, a verdade é que eu não fui e fiquei muito triste porque era na nossa casa, a prova era em Lisboa e tinha sido um marco para mim competir no Campeonato do Mundo em Lisboa. Não fui, estive lá na bancada a apoiar com todo o fervor e todo o entusiasmo o Nuno Fernandes e que teve uma muito boa prestação também nesse Campeonato do Mundo e pronto, olha, foi mais um episódio que se ultrapassou e eu segui e arrumei aquilo muito bem arrumado e acabou, pronto, está o assunto resolvido. É que eu ia perguntar precisamente isso, se achas que esse acontecimento impactou e influenciou o resto da tua carreira. Não, nada. Mas pouco tempo depois tu terminas a ligação com o professor Raposo e acho que começaste a ser treinado pelo professor Roberto Zotko. Sim, esse foi talvez, provavelmente o marco que mais afetou a minha carreira. Na altura o Raposo tinha uns problemas pessoais, eu e o grupo de treino, mas principalmente eu, não tive abertura suficiente também para perceber o que é que estava a passar do outro lado. Tomei uma decisão de treinar com o Robert Zotko, treinei 6 meses com ele e depois ele faleceu. Pronto, depois houve ali uma série de mudanças de treinador, as coisas não correram bem, mas por outro lado também eu não estava muito motivado. Depois acabei por um dia tomar a decisão de ir falar com o Raposo e tentarmos perceber o que é que se tinha passado. Eu acabei por pedir desculpa também da minha atitude e acabámos por resolver os nossos problemas, voltámos a treinar juntos e hoje em dia somos muito, muito amigos e no final ficou a amizade, que é o que mais importa, porque poderia não ter ficado e o Raposo foi um segundo pai para mim, ensinou muito, transmitiu muitos e bons conhecimentos e aquilo que acabou por ficar não foi só uma relação de treinador-atleta, foi quase como um segundo pai que eu tive, apesar do meu pai sempre esteve muito presente e nunca foi um pai omisso, mas o Raposo sempre foi uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida, a partir do momento em que me recrutou no sofá da sala dele. Então a pergunta se calhar já é óbvia, é se pudesses voltar atrás no tempo, se calhar aquela ligação não se tinha rompido naquele momento. Se soubesse o que sei hoje, de certeza que sim, e pronto, olha, foi o que foi, não se pode infelizmente voltar atrás no tempo. Sim. Eu lamento se calhar não ter tentado perceber bem o que estava a passar da parte dele, do lado dele e pronto, olha, foi o que foi e não vale a pena falar mais sobre esse assunto. Em termos de salto com vara e de ranking nacional e de campeonatos nacionais, tu já referiste há pouco, foste 7 vezes campeão nacional. Igualaste o João Montalvão, exatamente, o Raposo Borges e o próprio Nuno Fernandes. Precisamente. E foram consecutivos, os teus foram também consecutivos, e a minha pergunta é, o que é mais importante para ti? Esses 7 títulos nacionais ou aquela vitória no World Press Photo, daquela foto de um leão a saltar?
Não, sem dúvida, os sete títulos de campeão nacional. Essa foto foi muito gira, ganhou um prémio internacional, não é? Foi muito engraçada. Também tenho uma outra foto muito gira de uma sessão fotográfica que fizemos na base aérea de Montreal, onde fomos convidados para saltar à vara à frente dos aviões, os F-16. Foi muito giro, foram fotografias muito giras, mas essa do World Press Photo também estava muito, 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 muito boa essa fotografia. Mas os 7 títulos, sem dúvida alguma. Mas tu também tens uma foto muito engraçada que estavas a ver o relógio em pleno voo. Lembra? Tirada pelo João Lima, essa fotografia, exatamente, sim. Nessa altura, a revista Atletismo. Nessa altura, isso foi o meu segundo ano, não, foi no meu primeiro ano de salto com vara. Fui convocado pelo Sporting para ir ao Campeonato Nacional de Clubes, e o atleta do Benfica principal era o Pedro Palma, e o Pedro Palma não me conhecia de lado nenhum, não é? Eu na altura tinha 4 metros e 20 de recorde pessoal, e passei de 4,20 para 4,60 naquela prova e obriguei-o a trocar a vara várias vezes, e ele no fim até veio dizer, mas quem é este miúdo que veio para aqui, obrigou-me já a saltar qualquer coisinha. Foi muito giro. Olha, outra pergunta que eu tenho para ti, o que é que te dava mais gozo? Ganhar ao Nuno Fernandes na pista, ou depois de lhe ganhares, ires a cantar no carro We are the champions? Olha, as duas coisas. Eu sempre tive um respeito enorme pelo Nuno Fernandes, portanto eu sempre fui um gentleman na pista, nunca fui de grandes entusiasmos. Quando ganhava evitava ao máximo humilhar os meus adversários, nunca fiz isso. Eu festejava o mínimo essencial na pista, mas depois na famosa autocaravana do Raposo, vinhamos de regresso para casa com a música dos Queen aos altos berros, várias vezes seguidas, sempre em loop, a ouvir e a cantar. Efetivamente, foi um marco que ficou. Eu só ouvi falar tantas vezes que me lembro. Eu lembro-me bem, como se estivesse lá. Olha, Exato. uma faceta que tu já revelaste e que toda a gente que te conhece sabe, és um brincalhão por natureza. E eu queria falar de uma brincadeira que tu pregaste no Facebook. Foi quando tu partilhaste uma notícia, falsa, claro, de que ias te candidatar a presidente do Sporting. Toda a gente veio, não é? Mas o que tu foste buscar? Para mim, bastou ver a própria notícia, lá um parágrafo qualquer, que era uma treta impossível de sair na comunicação social. Tu lembras-te de quantas mensagens, quantos telefonemas tu recebeste por causa disso? Olha, lembro-me, aquilo tomou umas proporções de tal maneira elevadas que eu de repente dou por mim a receber chamadas telefónicas de jornalistas que eu não conhecia de lado nenhum, porque aquilo era uma brincadeira e que quem lesse o post todo, o último parágrafo, obviamente desmascarava a brincadeira dos parágrafos anteriores. E quando eu dou por mim a receber chamadas telefónicas de jornalistas do Record, da Bola, da SIC, eu, não, espera lá, isto não pode ser, tenho que parar com isto, porque estava a tomar umas proporções, de repente tinha 2.000 likes na publicação, estava a publicação partilhada em não sei quantos sites, e as pessoas a ligarem-me, e eu disse, não, isto é uma brincadeira, e tive que apagar o post, porque aquilo era suposto ser uma brincadeira, e não era para levar a sério, eu jamais seria candidato ao que quer que seja de um cargo público, jamais. Mas eu realmente o que desmascarou foi esse tal parágrafo, mas eu já não me lembro o que era, mas era qualquer coisa a ver com o presidente na altura, não era? Era uma crítica ao Bruno de Carvalho na altura, quando ele começou com aqueles, com aquelas atitudes mais fora do normal e mais excêntricas, e pronto, aquilo foi, no fundo era uma crítica ao Bruno de Carvalho, mas pronto, era uma brincadeira. Isso. Olha, e mais brincadeiras, tu eras homem de prachar a malta no Sporting ou ficavas apenas no canto a rir-te? Eu ficava no canto a rir-me, eu nunca era de arregaçar as mangas e de ir às praxes. Assistia muitas e preferia sempre que fossem os outros a fazer as praxes. Aliás, eu até posso confidenciar, a primeira vez que eu fui à Seleção Nacional foi numa Taça de Europa em Estocolmo,
E então estava na mesa com os tubarões todos, com o Mário Aníbal, com o João Lima e com mais uma série de atletas, e eu fui à casa de banho. E quando regressei da casa de banho, notei um certo silêncio na mesa. Eu pensei e imediatamente percebi que eles me tinham aprontado alguma. Mas pronto, não me desfiz, tentei-me, eles sabiam da minha paixão pela Coca-Cola e então lá estava a minha Coca-Cola, eu pego no meu copo de Coca-Cola, começo a beber a Coca-Cola, bem, a Coca-Cola estava intragável, desde sal, açúcar, puseram tudo lá para dentro, mas eu não me desfiz, eu bebi a Coca-Cola, pousei o copo e continuei a conversar como se nada fosse, e eles ficaram todos, mas o que é que se passa aqui? Portanto, eu até quando fui eu próprio para Chado, eu até preferi manter uma certa postura e uma tranquilidade e não ser eu o bobo da corte, pá. Sim, sim, sim. Bem, agora no que toca a varas e não só, tenho aqui algumas perguntas. O que é que era mais importante para ti? A vara ser de fibra de vidro ou de carbono? Olha, era-me indiferente. Eu usava tanto umas como outras. Mas tinham tipos diferentes, não é? Sim, sim, sim. A técnica de salto era diferente nas duas. As varas de fibra de carbono, na altura, eram mais duras na fase inicial do salto, mas depois, quando desdobravam, atiravam-te com mais força para cima. As varas de fibra de vidro eram umas varas em que, entre o dobrar e o desdobrar, eram todas mais homogéneas, portanto não havia assim uma diferença tão grande entre o início e o fim do salto. Tanto usei tanto umas como outras, cheguei a competir com várias emprestadas de amigos, porque as minhas varas não chegaram ao destino. Portanto, tentei-me sempre adaptar e não tinha assim uma preferência. Para treinar, claramente as de fibra de vidro, para treinar. Para competir... E os 560? Era diferente. Desculpa? 560 fizeste com a de Os carbono? 560 com fibra de carbono, sim. Eu dos 540 para cima, aliás, o máximo que saltei com uma vara de fibra de vidro foi 5,30 metros, foi o máximo que eu consegui saltar, daí para cima foi sempre com fibra de carbono. Olha, e mais importante para ti, vento a favor ou calor? Porque o vento a favor ou? Rápido, e o calor Sim. também ajuda a vara a ficar mais maleável, não é? Olha, eu claramente preferia o vento a favor. No entanto, sempre fez parte da nossa metodologia de treino saltar com todas as condições atmosféricas possíveis e imaginárias. O nosso treinador, portanto o Raposo, ele não nos... Exatamente, nós não tínhamos pista coberta, por exemplo, o Nuno Fernandes tinha a facilidade de ter uma pista coberta, portanto conseguia, ele no inverno saltava sempre melhor que eu, porque ele tinha melhores condições para treinar do que eu, se o plano de treino era aquilo que eles cumpriam, nós não tínhamos de estar sempre a adaptar no inverno. No entanto, o nosso treinador fazia questão de: está vento contra, vamos saltar à mesma, porque dá caráter, porque depois chegas a uma prova e tens condições adversas, tens que saltar à mesma, não vais pedir ao juiz: olha, faz favor, espera aí um bocadinho a ver se isto o vento muda ou se fica mais calor. Não, temos que estar preparados para tudo, e o que é certo é que eu em competição nunca tive medo das condições atmosféricas. Aliás, quanto mais adversas eram as condições atmosféricas, mais se notava a diferença de mim para os outros atletas, tanto a nível nacional como internacional. Eu tive uma participação numa Taça da Europa em Espanha, em Sevilha, em que fiquei em segundo lugar, e as condições atmosféricas, estava muito calor, mas o vento estava terrível, estava mal o vento, e ninguém se adaptou, e eu adaptei-me e fiquei em segundo. E olha, agora, mais na brincadeira, o que é mais importante para ti? A vara ser grande ou ser dura? É um misto dos dois, sabes? Mas quanto mais dura fosse, melhor, mais retiravas proveito. Qual foi a vara mais forte que usaste? Eu cheguei a saltar com uma vara 5,10 metros para 94 quilos, quando pesava 80 quilos. E a pegar a 5,10 ou ali muito perto? 5,5, o máximo que eu peguei foi 5,05 metros, que era uma altura muito, muito grande. E agora a última coisa que eu te vou perguntar é, a última coisa aqui no mais importante para ti,
É a vara encaixar perfeitamente no buraco ou a forma como ela se desempenha quando se está de pernas para o ar? Eu acho que, mais uma vez, é um misto das duas coisas. A vara encaixar certinho, direitinho é bom, e a parte da inversão também é muito importante. Eu não era muito bom na parte da inversão, portanto tenho consciência que se fosse um bocadinho melhor nessa fase tinha saltado bastante melhor, mas pronto, eu comecei a saltar a vara já tarde, já com 17 ou 18 anos, pronto, olha, também não estou triste. Bem, sabes quem é que também te mandou uma pergunta? Quem foi? O ex-recordista nacional júnior de salto em altura. Quem é que achas que é? O ex-recordista nacional júnior do salto em altura. Não, de salto com vara, de salto com vara. Salto com... o Ricardo Ventura. Sim. Ele quer saber o que é que o desporto te ensinou para a vida. Muita coisa. Ensinou-me a nunca desistir, a perseguir sempre os meus objetivos, a ser resiliente. O atletismo a mim transmitiu-me e ensinou-me algumas qualidades que foram muito importantes e que eu hoje em dia ainda as preservo, que são muito importantes. Ser humilde, a resiliência é muito importante também e acima de tudo perseguir os nossos sonhos. Eu acho que nunca devemos desistir de perseguir os nossos sonhos. O Ricardo Ventura é precisamente o exemplo, acho eu, o melhor exemplo, se não é o melhor exemplo do mundo, é seguramente o melhor exemplo em Portugal, que é um jovem que não tem talento nenhum, ele sabe disto e ele não fica ofendido porque todos nós lhe dizíamos isto, mas a determinação dele foi tão grande, que ele foi recordista nacional de salto com vara dos escalões júniores. E toda a gente olhava para ele e dizia como é que é possível o Ricardo Ventura ser recordista. E o que é certo é que ele nunca desistiu, persistiu e 4,91 m. Lá está. Exatamente. Olha, agora queria-te perguntar quais são as 3 características que um saltador com vara tem de ter para ser elite mundial. Olha, tem que ser resiliente, tem que ser combativo, portanto é uma pessoa que não pode desistir, e tem que ser trabalhador, porque se teres só talento e não seres trabalhador, não te leva a lado nenhum. Tens que ser resiliente porque não podes desistir com as contrariedades, tens que ser focado, tens que te adaptar e tens que ser muito competitivo. Se não fores competitivo também não consegues chegar lá. Acho que não está no desporto para quê? Só para participar, por questões de saúde. Alta competição não dá assim muita saúde. Por falar agora em mestres do salto com vara, vou-te dizer 3 nomes e vais-me dizer qual é que tu preferes e se quiseres explicar porquê, podes fazer. Sergei Bubka, Renaud Lavillenie ou Mundo Duplantis? Em primeiro lugar, dir-te-ia o Sergei Bubka, que foi a minha referência, não é? Porque o homem era 99% perfeito, mas agora temos o Armando Duplantis, que é 100% perfeito. O homem tecnicamente é uma máquina, desde o início ao fim, tem tudo. Aliás, os próprios resultados dele e as marcas que ele obtinha nos escalões jovens, em que praticamente é recordista do mundo desde os 12 anos até agora, não é? Quem faz isso é porque tem um talento natural e que se dedica ao seu desporto. O Renaud eu admiro muito também, porque eu acho que ele é um pouco como eu na determinação, é dos 3 o que tem menos talento, mas parece-me que é claramente aquele que é o mais determinado, o mais focado, e devido a essas características que conseguiu chegar também ele é recordista do mundo. Portanto, de certeza que o nosso amigo Lara Ramos te disse como é que ele treinava, não é? Que era saltos e saltos e saltos, parecia um maratonista.
Exatamente, chegavam 50 saltos, assim, eram grandes maratonas de saltos. Ainda agora, recentemente, houve uma prova devido ao Covid nos moldes diferentes, que foi colocar uma fasquia a 5 metros e era ver quem é que conseguia saltar mais vezes sem derrubar. Mas o Renault, sim, ele fazia muito isso. Ele empatou com o Duplantis e tem mais 12 anos ou 10 anos, uma coisa assim. Sim, exatamente, sim. O Duplantis é o Usain Bolt para os 100 metros, é o Duplantis para o salto com vara. Pois, houve um comentário agora quando o Duplantis bateu o último recorde, que o Steve Cram diz: quem diria que a grande figura do atletismo mundial após o Usain Bolt, porque desde que o Usain Bolt saiu não há assim aquela figura, e ele, quem diria que seria um saltador com vara? Sim, eu fico muito contente que assim seja, não é? Mas sou suspeito, não é? Sou saltador com vara. Bem, agora última pergunta antes da nossa fase final, que é o já ou nunca. Então vou-te perguntar de todas as pessoas que tu conheceste no atletismo, se tivesses de fazer uma viagem até Moscovo ou até Kiev para ir ver o Sergei Bubka, quem é que tu convidarias para ir no carro contigo? E atenção, que o carro só pode levar 4 pessoas, tu mais 3, para não irem ali todos juntos. Mas né? Atletas, só contou atletas ou atletas e treinadores? Atletas, treinadores, juízes, dirigentes. Então, em primeiro lugar, Raposo Bosco, como é óbvio, não é? A segunda seria o João Vieira, que é o meu grande amigo de batalha. Ele continua está cá, sim, não, ele está cá. Quem seria a terceira pessoa? Agora não sei. É assim, se não fosse atletas ou treinadores, eu diria já que era a minha mulher. Mas uma vez que acho que não posso. Alguma vez foi federada? Não conta. Eu nem sei quem é que seria. Provavelmente eu optaria pelo João Lima, que foi a minha referência e que me fez crescer e perseguir objetivos maiores no atletismo, 5 estrelas. Bem, então, hora do já ou nunca, aquela forma habitual de terminarmos aqui o setting de pace, em que eu faço uma pergunta e tu me respondes já ou nunca. Já levaste vencida o Rui Silva? Já, sim. Já. Tu disseste-me naquela vez que nós não estávamos a gravar. Mas Exatamente, sim. Tu já fizeste um salto perfeito? Já. Mas já estavas ali a saltar os 6 metros e depois acordaste? Não. O meu salto perfeito, eu vou-te dizer, o meu salto perfeito foi no Campeonato Nacional de 2000, que foi em Coimbra, portanto estava em disputa direta com o Nuno Fernandes, com a fasquia colocada a 5 metros e 45, em que eu fiz um salto que passei seguramente em 5 metros e 80. Foi uma coisa, parecia que estava a saltar 5 metros, foi tão alto, tão fácil e tão perfeito, que eu pensei, isto está a 5,45, não pode passar tão alto, esse foi o meu salto perfeito, tenho perfeita consciência disso. Já perdeste um voo para não te separares da tua vara? Já perdi, sim senhor, já me aconteceu. Faltaste aos treinos para ires aos teus desportos aquáticos em Santa Cruz? Gostaria de dizer que nunca, mas acho que chegou a acontecer. Eu ainda tenho esse bichinho hoje em dia, de vez em quando assim que posso escapo-me para apanhar umas ondas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, apesar neste momento a minha grande paixão é o ciclismo, com selim, como tu provocaste no início. Sentado no selim. É melhor ir sentado no selim do que sem selim. Pois, precisamente, para que fique bem claro. É isso mesmo. Olha, já ficaste triste no balneário quando deste aquela olhada discreta e viste que a malta a saltar com varas maiores que tu? Eu sempre fui muito bem resolvido a esse nível e posso dizer que nunca. E olha, quando eras um jovem solteirinho no full ataque, já levaste 3 bandeiras vermelhas seguidas? Não, nunca. Nunca levei essas 3 bandeiras vermelhas seguidas. Mas também tu já levaste 3 bandeiras seguidas para terminar a prova, não é?
Pois, aí já, claro, isso era sempre, ou quase sempre, a não ser que eu desistisse por algum motivo, mas sim, tens razão. E olha, também nesse período de solteirinho, naquela emoção de estar com a mulher dos teus sonhos pela primeira vez, não quiseste perder tempo e esqueceste de colocar o canhão na vara. Se eu fiz isso, foi uma asneirada todo o tamanho. Não me Exatamente. lembro de ter feito. Sabes, Não me eu lembro de ri. ter feito, mas é possível que eu tenha feito. Se o fiz, não me recordo, mas nunca digas nunca. E para acabar, na hora H, a vara traiu-te? Já me aconteceu. A vara já me traiu na hora H. Infelizmente. Mas sempre sem consequências físicas nem psicológicas. Que é o que é importante. Exatamente. Muito obrigado. Foi um prazer ouvir as tuas palavras acerca de salto com vara, acerca da tua carreira. E para mim deu-me um gozo imenso treinar contigo. Foi um período curto, foi quando tu regressaste ao Professor Raposo. Antes disso, assisti a uma tentativa louca de te baterem no teu 7º título nacional, em que o Hugo Serra e o Professor Raposo fizeram ali um trabalho e o Hugo quase te conseguiu ganhar, mas não conseguiu, e tu conseguiste o 7º título. Mas sempre te vi, desde que vi aquela foto no WordPress Photo, eu sempre te admirei, porque foi muito antes de te conhecer que eu vi aquela foto naquela exposição. Por isso é um motivo de orgulho estar a falar contigo neste E eu também sabes que gostei muito de treinar contigo, sempre foste um elemento de uma mais-valia enorme para o nosso grupo. Lembro perfeitamente daquelas macacadas todas que nós fazíamos antes do treino e no fim do treino. Sempre foste um elemento muito, muito positivo no nosso grupo e tanto eu é que agradeço o convite que fizeste e também, olha, aproveito para desejar um maior sucesso ao Setting the Pace e às tuas entrevistas e aos teus entrevistados. Obrigado. Pai, que esta vara é muito fraquinha, pô,